Cara, esse autor de hoje que eu vou falar só traz coisa boa, daquele nível de obra de suspense. E essa obra de hoje que eu vou citar desse autor chega até te arrepiar. E se você quer saber mais sobre essa obra e essa história toda, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, né, já vai fazendo aquele negócio que é deixar o seu like, que me ajuda pra caramba, e também dá uma passada no canal se você quiser mais recomendações. E claro, ativa o sininho. Opa, eu sou o Siledário. Esse autor já falei aqui no canal sobre ele, inclusive também já citei algumas obras dele. Por sinal, citei duas muito boas. E você tem que assistir esse vídeo porque essas obras são boas pra caramba. Uma delas é Bastard e outra é Sweet Homes. Que você quer saber mais sobre elas, é só acessar o card aqui em cima que vai ser direcionado. As obras dele sempre mantêm o mesmo nível de histórias fantásticas. E você percebe que ele gosta muito daquelas coisas de suspense para o lado mais que mexe mesmo com sua mente. Não é só você ler, porque as histórias dele são bem mais profundas. Você tem que interpretar ao todo ela. E a obra de hoje que eu vou falar, ela se chama Shotgun Boy, que por sinal ela é do mesmo universo de Sweet Homes. Ela conta a história antes do acontecimento principal, a origem de tudo, a origem desse monstro, do apocalipse e tudo mais. Que cara, se você amou Sweet Homes, então você também vai amar pra caramba essa obra de hoje. Cara, esse daqui ele acertou muito bem nessa história. E o diferencial dessa obra, que eu nunca vi até no momento uma coisa dessa, é que todos os capítulos, a história inteira sempre se passa no mesmo dia, mas o tempo não tá parado, o tempo tá correndo. É tipo aqueles filmes de terror que se passa no mesmo dia à noite. Depois de algum tempo que eu tava lendo ela, eu percebi isso. E isso acaba deixando a história mais ainda tensa. E já de início, no primeiro capítulo, rapaz, eu fiquei chocado. Ao você ler, você percebe como que vai ser o nível da obra. Foi muito pesado, foi muita coragem. Inclusive, até alguns capítulos, antes de iniciar, já te deixa um aviso, falando que vai ter cenas pesadas, diálogos bastante ofensivos e etc. É bem típico de Webtoons, colocar um aviso antes. E voltando a falar desse primeiro capítulo, você percebe que ele, o protagonista, sofre bullying desses valentões, que fica atormentando ele. E esse bullying é aquele típico bullying clássico que você vê nas obras, em filmes, em séries, etc. Mas isso tudo não é de uma maneira exagerada, como você vê nessa obra aqui, que é uma obra de vingança. Que se você ama obras de vingança, rapaz, dá uma olhada nessa obra. Eu fiz um vídeo sobre ela e que se você quer saber mais, só acessar o card aqui em cima que vai direcionar para o vídeo. Que, rapaz, isso é uma verdadeira vingança que acontece nessa obra. Mas voltando a falar, esse bullying que o autor trabalha em torno dessa obra, que é um grande destaque de todas as obras dele, é que ele meio que começa a jogar coisas que deixam o leitor em dúvida. Se isso é o certo ou se é o errado, diálogos que te deixam em dúvida, ações também que acabam te deixando em dúvida. Por isso que eu te falo que às vezes você tem que interpretar o que o autor tá mostrando pra você. Por isso que as obras dele são um pouco diferenciadas. Vamos falar que ele transmite mais uma coisa filosófica, e nessa cena ele, incomodado com isso, se levanta e chama a professora, falando que ele tá sendo atormentado. Só que a professora acaba ligando dane-se e não se importa com ele. E ele, indignado com isso, rapaz, sabe o que ele faz? Simplesmente saca uma fodendo 12 da mochila e começa a meter o pipoco em todo mundo. Rapaz, ao ver isso eu fiquei totalmente assustado. Isso foi muito perturbador, porque foi muito do nada. Foi simplesmente aquela coisa de 0 a 100 muito rápido. Mas aí você percebe que isso tudo acaba sendo só um sonho dele, de imaginando fazendo isso com todo mundo. E de fato você percebe que ele quer fazer isso, porque ele imagina isso toda hora. Até que um dia surge essa chance dele de se vingar, quando ele encontra essa 12. Cara, que essa cena que ele se encontrou a 12, rapaz, foi uma cena também bastante perturbadora, porque ele automaticamente, na mente dele, imaginou a pessoa que mais atormentou a vida dele, que é esse garoto, que ele quer se vingar dele. Simplesmente atira sem pensar duas vezes. Nessa hora eu de fato pensei que ele tinha matado ele, mas na verdade era tudo mente dele. E você vai percebendo que toda hora que ele tá com a 12 pronto para atirar, meio que ele muda a expressão dele. Essa arma acaba dando coragem para ele. E ao longo da história, pelo menos eu queria muito ver ele se vingando dessas pessoas, principalmente nas cenas do surgimento dos monstros, desse todo apocalipse. Que a escola dele, que ele estudava, meio que fez uma excursão escolar para um acampamento, um lugar isolado. Então meio que foi do nada esse surgimento dos monstros, mas depois da história vai tudo se encaixando. Porque tinha um momento que ele podia tirar nos monstros para poder salvar as pessoas da sala de aula dele, mas
simplesmente ele não quis atirar e aí deixar eles para morrer. E nessa parte eu confesso que tava a favor dele, pra largar dessas pessoas de ser besta. O garoto sofreu toda hora e ninguém se levantou uma mão pra poder ajudar ele. Tem momentos que você fala que isso que ele tá fazendo é certo, mas também tem outros momentos que você fala que é errado. A história brinca bastante com isso, desses dois lados da moeda, porque ela também interpreta um pouco essas coisas de vingança. Cara, é bem bacana isso. Mesmo eu querendo ver a vingança dele, mesmo assim essas coisas mostradas é bem interessante de se ver. Porque na verdade você vê que ele só queria que uma pessoa se pronunciasse para ajudar ele, desse uma mão amigável para ele. Era só isso que ele queria. Você vai vendo isso nessa cena dessa garota, que eu comecei a gostar dela pra caramba. Aí falando logo, essa arma que o protagonista usa é a única arma que consegue de fato matar os monstros. Então nesse momento eu pensei que ele começaria a ficar doido, perturbado, porque gera alguns acontecimentos em volta dessa arma. Mas depois do diálogo que ele teve com essa garota, ele mudou a visão dele de vingança. Ele saiu de uma pessoa triste, revoltada, para uma pessoa mais determinada para salvar as pessoas. Que por sinal o diálogo que ele teve com ela foi um diálogo bem bacana e também foi revelado alguns segredos deles dois. Inclusive, tem um personagem que aparece em Sweet Home que aparece nessa obra. Inclusive, ele é o único amigo do protagonista. E quando começa de fato o estopim desse apocalipse, as coisas começam a ficar muito tensa, desesperadora e muita morte vai tendo ao longo da história. Até no momento não falou exatamente como surgiu esses monstros, o apocalipse, mas você já sabe aonde foi o início de tudo. A história sempre vai trabalhando em torno de especulações, teorias, falando que foi Deus que mandou esses monstros para acabar com a humanidade ou salvar a humanidade, devido que os humanos estão com a alma corrompida, estão machucada, então por isso que mandou o mensageiro de Deus para salvar toda a humanidade. Ou também, como é falado, que sempre existiu esses monstros entre nós e também dentro da gente, que a gente na verdade somos monstros. Sempre joga essa especulação no ar para fazer o leitor ficar ainda mais focado na história e começar a rolar especulações também. Eu acho muito bom isso, porque acaba deixando você mais ainda focado na história. E sobre esse personagem, o mensageiro de Deus, né, que ele na verdade é a evolução da humanidade, o ser humano perfeito, que é o ser humano que não tem essa alma machucada, que todo ser humano tem uma alma triste. E cara, o diálogo do protagonista com esse personagem aqui, eu achei muito bom pra caramba. Cara, esses pontos que o autor trabalha sobre a humanidade, né, o homem, cara, que são um dos pontos pra mim principais dessa história, que fez eu amar cada vez mais. Cara, se você nunca conheceu essa obra, ou se você já conheceu, mas nunca chegou a ler, trate de ler, porque é muito boa. Eu fiquei viciado pra caramba nessa história. Ela te proporciona uma experiência muito boa. E também, se você quiser procurar mais sobre outras obras dele, dá uma passada lá no canal, porque, como eu falei, eu fiz vídeo também sobre ela. Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você não deu seu joinha até no momento, deixa aí seu joinha, porque me ajuda pra caramba. Novamente, muito obrigado e falou!